Vamos falar sobre um dos grandes mitos que a gente tem na Fórmula 1 atual hoje. Um dos mitos que, sendo honesto, há por muito tempo no passado, inclusive num ano que vai ser muito falado aqui nesse vídeo, entre 2020 e 2021 ali, eu acreditava que era verdadeiro. E muito por conta de não ter entendido exatamente as falas ou por erro meu de não ter ido talvez mais a fundo. Depois, a partir de 22, que eu fui buscar entender melhor, fui atrás de ler mais sobre isso, que eu comecei ali a perceber que realmente era um mito mais do que uma verdade, mas que ainda tem seu fundo de verdade, não deixa de ser algo real. E o tópico que a gente vai discutir aqui então é o mito do carro do Verstappen. Esse mito que existe aí do carro do Verstappen, de que o carro é 100% feito para ele, joga os outros pilotos no lixo, papapá, papapá. Vamos lá, vamos tirar primeiro algumas pedras do caminho, né? Limpar aqui a selva, cortar as ervas daninhas pra gente poder ter a trilha e seguir o caminho da conversa. Primeiro ponto. A Red Bull sempre foi uma equipe de priorizar um piloto. Isso vai fazer muito barulho no microfone. A Red Bull sempre foi uma equipe de priorizar um piloto. E eles fizeram isso com o Vettel, na época do Vettel, isso era óbvio, mesmo com o Weber estando melhor lá que o Vettel numa parte da temporada, estando na frente do Vettel. Se eu não me engano, ele estava na frente no campeonato do Vettel. Lá no GP da Inglaterra de 2010, eles pegam a asa nova lá e tiram do Weber para pôr no Vettel, no GP da Inglaterra em 2010, mesmo com o Weber, em teoria ali, sendo o melhor piloto, porque eles acreditavam e confiavam que o Vettel era o melhor. No final, o Vettel foi campeão. Por conta da pipocada do Weber na Coreia do Sul, então no final das contas eles estavam certos. Depois disso, o Vettel só passou o carro e dominou. Eles demoraram um pouco para encontrar um novo piloto, encontraram o Verstappen. E é evidente que o foco deles é o Verstappen. Eles fazem tudo pro Verstappen, eles priorizam o Verstappen e eles montam a equipe do jeito que o Verstappen quiser. Se o Verstappen gostar de azul, o carro vai ser azul. Na verdade, a única coisa que eu não poderia falar é da pintura do carro, que eles não mudam nunca, né? Se o Verstappen quiser que o almoço seja lasanha, vai ser lasanha. Se o Verstappen quiser que a mãe dele seja engenheiro, eles vão demitir todos os engenheiros. O Pierre Vache vai pra rua e eles vão botar a mãe do Verstappen como engenheira da Red Bull. Ele tem esse poder lá dentro. Claro que eu exagerei aqui, obviamente não é nesse nível, mas ele tem um poder de decisão muito grande. Cara, enquanto eu falava, eu bati a mão na desgraça do meu mouse, esse daqui, que estava aqui embaixo, e o meu mouse estava em cima do botão interromper gravação. Esse canal... Irmão, calma, deixa eu mover agora, eu reiniciei a gravação, pronto. Agora a setinha do mouse tá pra cá, não tá mais no botão interromper gravação. Ó, apertei de novo, nada vai acontecer. Onde que eu tava? Ele tem um poder de decisão lá dentro da Red Bull. Claro que não é grande o suficiente pra influenciar desta maneira que eu disse mais no tom de piada, mas ele tem um poder muito grande, porque a Red Bull confia nele e vai fazer as coisas para ele. Certo, dito isso, limpamos aqui a selva, tiramos as pedras do caminho, o caminho tá claro, vamos ao assunto do vídeo de fato. Tem um vídeo muito famoso que a cada mês, 2 meses, todas as páginas de Fórmula 1 replicam, que é o do Albon explicando lá como é ser companheiro do Verstappen. Ele tá num podcast, se não me engano, é o High Performance Podcast, e lá ele basicamente conta uma história de tipo, você começa ali, vocês dois estão iguais no carro. Só que daí o Max começa a tirar mais daquele carro. E você fica atrás. E você começa, tipo, eu tô ficando atrás, eu preciso melhorar, vou mexer no carro, mexo aqui. Então chega a próxima corrida, o Max tirou mais ainda de você. Não, calma, eu vou melhorar, mexe no carro. Próxima corrida, o Max tira mais de você. E isso vai virando uma bola de neve, porque você mexe no carro e você não consegue chegar no Max. Você não consegue se aproximar dele. E o Max vai disparando. O Max vai crescendo lá, aumentando essa vantagem pra você. Você vai indo mais pra trás. Isso bate na sua cabeça, cria essa bola de neve, até que você não consegue mais performar no mesmo nível. Isso aconteceu com o Gasly, isso aconteceu com o Albon, eventualmente aconteceu com o Pérez. E é muito cedo pra falar, mas obviamente está acontecendo com o Liam Lawson. E o ponto dessa fala é que a grande maioria dessas páginas distorcem o que o Albon tá falando. O Albon não está dizendo que o carro é construído pro Verstappen. O Albon está dizendo que o Verstappen
consegue tirar muito mais da máquina que é entregue pros pilotos do que os outros pilotos. E não tô falando que ele faria isso em qualquer equipe, mas muito por conta de como a Red Bull costuma construir seus carros. E um ponto muito interessante disso, eu trouxe aqui, que é a fala de um ex-engenheiro da Red Bull, que foi engenheiro da Red Bull entre 2020 e 2021, que é o Blake Hinsey. Ele postou no Twitter, no X dele, ele postou a seguinte frase: "Não acho que o carro seja construído em torno dele mesmo agora. Em 2021 não era o caso. Você constrói o carro mais rápido possível, então cada piloto usa a caixa de ferramentas que tem para tentar rebalancear para o que funciona melhor para eles. Se um piloto tira mais da parte da frente, das partes básicas, isso não é o design do carro, é a tendência fundamental de que um piloto pode lidar com um carro com menos estabilidade, provavelmente será capaz de ir mais rápido, especialmente numa volta rápida. Isso pode custar numa corrida de distância longa para você ir mais rápido, mas ainda assim, o piloto que conseguir trabalhar com menos estabilidade também provavelmente vai conseguir salvar mais os pneus, poupar mais os pneus e, por consequência, perder menos tempo de volta. E quando você está desenvolvendo o carro, tentando moldar as características aerodinâmicas dele, você raramente vai conseguir atingir a realidade do que são os alvos hipotéticos que você está tentando alcançar, principalmente em questão de balanço nas curvas, porque depois de um certo ponto, adicionar mais estabilidade só vai limitar a rotação e o potencial. Então aí está um ponto principal que é trazido por esse ex-engenheiro da Red Bull. O foco principal dos engenheiros, quando o engenheiro central, quando ele é pago, ele está lá na fábrica trabalhando, moldando o carro, o único objetivo que ele tem em mente é encontrar o máximo de ajuste possível para que o carro fique mais rápido. Ele quer encontrar, nem que seja um centésimo que ele possa mudar, uma aleta de lugar, uma pecinha que vá um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, que aumenta um centésimo, diminui um centésimo do tempo do carro. Esse é o objetivo do engenheiro. Encontrar de todas as formas que ele puder um centésimo dentro do carro, uma modificação que ele pode fazer para melhorar o carro. E é isso, única e exclusivamente isso que ele está buscando. Aí dentro das equipes, você tem filosofias de construção de carro, e isso realmente existe. A Williams, por exemplo, é uma equipe que tem um carro com muito menos downforce, que costuma construir esse jato de reta, e é uma filosofia que eles vêm seguindo ao longo dos últimos anos. Claro que vem muito da dificuldade dos engenheiros de conseguirem encontrar uma plataforma para o carro realmente ter essa estabilidade maior de downforce, mas é uma filosofia que eles vêm seguindo. E a Red Bull, por outro lado, filosoficamente, historicamente, constrói os seus carros de uma maneira mais arisca, dessa forma que eles conseguem construir. E essa construção não é pensada, tipo, não, estamos fazendo para o Verstappen. Não. O engenheiro está construindo o carro que ele acredita que vai ser o mais rápido, porque lá você tem uma hierarquia, sem os engenheiros-chefes, e eles têm um ponto de vista. Eu acho que para o carro ser mais rápido, a gente tem que focar nisso, assim como cada equipe tem seu ponto de vista, e por isso cada carro tem sua própria característica, porque pessoas são diferentes, e elas vão enxergar o regulamento de formas diferentes. Por isso que você tem carros que são melhores na curva que outro, carros que são melhores nas retas, carros que são melhores em curvas de alta, de média, de baixa velocidade, porque a filosofia de construção segue uma lógica. E a Red Bull costuma ter essa filosofia do carro mais arisco. E essa é uma filosofia de construção que não são todos os pilotos que conseguem se adaptar muito bem, especialmente quando o carro não está bem equilibrado. E aí que eu vou trazer outro ponto para vocês. O Sérgio Pérez em 21 e em 22, ele foi um bom piloto na Red Bull. Claro, ele não conseguia ter os mesmos resultados que o Verstappen, mas aí porque você está comparando Pérez com Verstappen. A balança é diferente. Mas ele vencia corridas, ele chegava próximo, disputava pódios, estava ali no top 5 com frequência. 2023 ele deixou a desejar em muitas corridas, isso eu preciso admitir também, ele não foi muito bem. Mas em 2024, quando a gente olha os resultados, é muito interessante ver a performance da Red Bull até o GP de Miami, que foi quando o carro começou a ter os problemas de estabilidade. Você pode perceber que o Verstappen vence todas as corridas até o GP de Miami, quando ele deixa de vencer, porque quem vence é o Norris. E você pega os resultados do Pérez. Bahrein, ele ficou em segundo lugar. Arábia Saudita, segundo lugar. Áustria, caiu um pouco, ficou em quinto lugar. Japão, ele ficou em segundo lugar. Na China, ele ficou em segundo lugar. Em Miami, ele ainda conseguiu fazer 18 pontos, teve um bom final de semana, mas logo depois disso, ele desabou. É só você ver os resultados, ele desabou. Ele não conseguiu mais entregar.
Porque foi a partir desse momento que o carro começou a ficar completamente instável, que o carro não tinha mais equilíbrio. E aí que entra o ponto do que o engenheiro da Red Bull falou. O Verstappen, ele é um piloto fora da curva. Se você bota qualquer piloto fora da curva nessa situação, ele vai saber trabalhar. Aí você pode pegar qualquer piloto fora da curva da história. Se botasse Senna, se botasse Schumacher, Hamilton, qualquer piloto fora da curva num carro desses, ele vai saber trabalhar e vai saber minimizar esses problemas do carro, dessa instabilidade. Quando você pega um piloto, entre muitas aspas, comum, ok, como é o caso de Pérez, como era o caso de Albon e Gasly, que chegaram muito novos na Red Bull, eles não necessariamente vão conseguir trabalhar tão bem quanto, obviamente, o piloto fora da curva. Porque o carro ele é instável, não é um carro que está bom. Mas você tem um piloto que sabe trabalhar com isso, que sabe arrumar esse carro para ficar o menos pior possível, isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Então, esse eu acho que é o ponto todo que é trazido da fala do Albon, a fala do engenheiro da Red Bull aqui, e pra gente analisar as situações do Pérez e do Lawson e de se o Tsunoda chegar na Red Bull. Pode ser que quando esse vídeo saia, ele já esteja na Red Bull. Mas o ponto principal é, eles têm essa filosofia de focar em um piloto, porque eles sempre fizeram isso, e a construção de carro deles vai para um lado mais arisco. Só que o problema é, quando você vai para esse lado mais arisco e o carro fica instável, você precisa de um piloto fora da curva para corrigir ele. E é um risco que a Red Bull corre, que hoje se paga porque eles têm o Verstappen. Mas o Verstappen não vai durar para sempre. E você percebe que qualquer outro piloto colocado nesse carro desaba, eventualmente. Então, é mais um problema na filosofia de construção de carro da Red Bull do que, de fato, um foco em cima do Verstappen. Então, é isso. É só para discutir um pouco desse mito que existe de que o carro é feito pro Max. O que não é verdade. É isso. Agora, senão, eu só vou ficar repetindo tudo. Agora eu posso desligar a gravação de fato.